Fala, galerinha. Fala, tropa. Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Cara, damos início a mais uma live falando sobre gestão de resultados. Esse projeto que eu já venho trazendo há algum tempo, que é o Papo com Engenheiro. Esse Papo com Engenheiro a gente tenta o máximo possível de trazer experiências para vocês. E claro, além de experiências, são resultados que nós viemos trazendo na nossa carreira, né? Então, a ideia é trazer 2 convidados por semana, onde esses convidados vão estar falando para vocês um pouquinho das experiências de cada um, falando um pouco dos seus resultados, a sua caminhada. Porque assim é fácil, né? Você pegar, buscar na internet, fulano, chega lá, você falar só, ouvir das vitórias que ele teve na sua vida e assim por diante. E nem sempre é assim. Às vezes, além só de vitórias, também nós temos muitos aprendizados, né? Então, é isso que nós estamos querendo trazer para vocês no nosso Papo com o Engenheiro, tá? Só vou dar mais um tempinho aqui para a galera tá chegando, que estamos bem adiantados, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Matias Alves, sou engenheiro de produção. Já atuo no cargo de gestão há um pouco mais de 16 anos. Nesses 16 anos tenho alguns resultados na minha vida profissional. Uma delas é ter atingido alguns cargos específicos, como gerente de melhorias contínuas, gerente de projetos, gerente industrial, gerente de supply chain. Então isso tudo foi o decorrer desses resultados. Ralando, estudando muito mesmo, tá? Então assim, que eu sempre bato na tecla. Cara, estuda. Beleza? Deixa eu só chamar aqui a minha convidada, que aí vocês vão poder da nossa trajetória, entender um pouquinho de como nós conversamos, que é a nossa caminhada e assim por diante. Muito boa noite, tudo na paz? Tudo na paz e contigo, Matias. Tudo certo? Tudo certo. Cheguei agora correndo do trabalho, que tive que entregar alguns projetos de última hora. Falei, não, dá tempo. Somos dois. Assim, até bom, né? Porque eu até vi um vídeo seu hoje falando por que você quer um cargo de gestão, por que você quer ser líder. Em alguns momentos da minha vida, algumas pessoas falam assim, eu quero ser líder porque só fica sentado lá no ar-condicionado. E ganha bem, você quer? Eu falei assim, irmão, até chegar aqui, tu tem que ter muitas e muitas cicatrizes, você tem que abrir mão de muitas e muitas coisas. Eu falo sempre que isso é uma das dores de quem trabalha com gestão, que além de tudo, ser focado no resultado, abrir mão de certas coisas, né? Então, assim, eu penso dessa forma, né? Que a vida me fez com as experiências. A gente só vai dar mais um tempinho de 5 minutos, a gente vai trocando uma ideia, conversando um pouquinho sobre receitas de bolo, sobre a novela, essas coisas assim. Então é pra pessoa errada, porque eu não não acredito nisso. sei. Sim, não. Eu sou péssima na cozinha e não sei nada das novelas. Eu sei o que eu leio no Instagram, assim, cultura inútil. Mas a novela faz tempo que eu não acompanho. Bom, eu amo cozinhar, né? Eu sempre falo que primeiro eu segui um rumo para ganhar dinheiro, para depois fazer as coisas que eu gosto. Então, ano que vem, faço faculdade de gastronomia, porque é algo que eu amo. Que bacana! Que eu amo. E logo em seguida, eu vou ver se eu consigo concluir o curso de produção musical. Então, eu tenho aí um período aí de alguns anos que eu botei como meta para realizar os 2 sonhos que eu tenho, que é gastronomia e produção musical. Ai, que bacana, bacana mesmo. Tu sabe, Matias, que durante muito tempo, quando me perguntavam o que eu estava estudando, e as pessoas achavam que era alguma coisa parecida com gastronomia, sabia? Eu pensava, engenheiro de alimentação, alimentação da engenharia, alguma coisa assim. E achavam que eu ia saber tudo sobre culinária. Então as pessoas confundiam muito sobre engenharia de alimentos, né? E eu acho que até hoje eu tenho que explicar exatamente o que faz o engenheiro de alimentos, porque
por incrível que pareça, depois de 10 anos, né, de formada, a engenharia de alimentos ainda é nova, né? Eu ainda tenho que explicar o que é engenharia de alimentos. Caramba, assim, então tu vai ter que me explicar também, tá? Que eu conheço muito pouco mesmo. Mas assim, turma, tropa, já demos o nosso horário, deu tempo para as pessoas chegarem, a gente compartilhar, e chegou a hora de troca de conhecimento, claro. Tá, todo mundo já conhece esse gordinho aqui chato, que tem o olhão verde, mas esse momento é seu para você poder se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, né? Você contou um pouquinho da questão de alimentos, mas se apresente, por Sim, gentileza. claro. Bom, Liz aqui, me formei em engenharia de alimentos. Quando eu me formei, eu já estava fazendo estágio na indústria. Logo depois, eu não tive pausa, logo depois eu me especializei em gestão da produção e logística. Foi onde eu me achei e me senti assim, com a minha formação incompleta no ambiente fabril que eu estava. Mas eu vi que eu estava no caminho certo, assim, que a gente, quando está no começo, não pode parar de estudar, em paralelo a isso tem que ter prática, né? Então, eu me formei em engenharia, fiz a pós e não parei de fazer cursos de extensão de curta duração relacionados ao ambiente fabril. E fui adquirindo, fui crescendo dentro da empresa. Eu comecei como estagiária, de estagiária fui para coordenadora de qualidade, porque o meu perfil era muito técnico, ainda é técnico, né? Eu era muito focada nessa questão mais tecnológica, de desenvolvimento. Eu tinha um perfil muito menos gestão e mais científico, né? Eu acho que herança da faculdade. Aí tive o convite para ser gerente industrial de uma fábrica no Paraná, em conjunto com a fábrica de Porto Alegre. Então eu conduzi duas fábricas ao mesmo tempo, em estados diferentes. Uau! Foi quando deu a virada de chave assim na minha maturidade profissional, que foi onde eu entendi o que era um desafio. E com tudo isso, eu percebi que eu era uma pessoa inquieta. E então entendi sobre o impacto de gestão de pessoas dentro de uma organização. E o meu plano B, né, foi ter uma empresa de consultoria de RH junto com a minha irmã e também ser mentora de carreira e liderança, porque eu queria ajudar os jovens profissionais e os jovens líderes a ter um caminho menos doloroso do que eu tive. Porque desde a época do meu estágio até esse desafio de fazer gestão de duas fábricas, eu não tive nenhum mentor, eu não tive ninguém assim para dizer, Liz, né? Faz assim, tu tá errando. Não, eu dei muita cabeçada, eu tive erros, acertos, tentativas, e eu penso assim, por que não, né? Já que eu fui mentora informalmente das pessoas que trabalharam comigo, eu vou ser de pessoas que talvez não tenham uma gestão, uma liderança que desenvolva, né? Eu quero fazer esse papel. Então, hoje eu me considero multicarreiras, sabe? Eu me divido entre a fábrica e os meus mentorados. Poxa, legal, pronto. Gostei. Agora, assim, você falou algo muito interessante que é perfil. É algo que eu gosto muito de trabalhar, de falar, de conversar, que foi, digamos assim, meu up para me dar a direção. Mas, sei lá, vamos lá. Gestora, atua como mentora, multitarefas. Mas como é que foi essa questão de engenharia de alimentos? Eu não sei, eu estou sendo bem sincero para você. Você estava um dia numa hamburgueria, viu aquele hambúrguer, opa, calma aí, o que leva aqui? Não sei. Então, assim, o que te levou? Qual foi o caminho que te guiou? Ou a vida, como eu sempre falo, te empurrou para ser engenheira de alimentos? Como é que foi isso, cara? A minha história é muito louca, Matias. Muito louca mesmo. Porque quem me conduziu foi minha mãe. Assim, minha mãe, ela é mãe de 3 mulheres. Então, ela sempre teve aquela preocupação de nos conduzir de forma com que a gente não saísse dos trilhos que ela imaginava. E eu agradeço porque ela nos deu uma criação, assim, impecável, sabe? E quando eu estava saindo do ensino médio,
Eu queria fazer moda, eu queria fazer artes plásticas, eu tinha minha criatividade lá em cima, ou fazer teatro. Eu queria colocar toda a minha criatividade para fora, assim, né? Eu era uma pessoa tímida, embora seja criativa, eu era tímida. E eu tava nessa, pensando, né? E a minha mãe viu aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sabe? Aham, E lembro. falou, Liz, eu vi uma profissão muito legal que tu deve fazer, é assim, assim, assado, procura ver onde tem. Casualmente tenha na universidade da cidade que eu moro. E daí eu vi a grade ingenuamente, né, Matias? Porque se eu soubesse, talvez eu teria dito não. Então, eu comecei o curso de engenharia porque ela disse que era uma profissão diferente, ela sabia que eu gostava do diferente. Então, eu entrei de forma ingênua na engenharia e comecei a fazer 3 cadeiras e rodei em 2. Porque eu não tinha o Nossa. perfil, né? Eu não era, assim, uma pessoa voltada a cálculo, a parte exatas. Eu tive que sair da minha criatividade e entrar num pensamento mais serial, assim, mais hard, sabe? Então eu comecei a faculdade, sofri bastante no início, e eu chegava em casa e eu disse, não, eu não sei, não quero. E ela dizia, não, tu consegue sim, como que tu não consegue? Tudo que tu quiser, tu pode conseguir. E ela foi batendo na tecla. Tudo que tu consegue, tu quer, tu pode conseguir. Tudo que tu quiser, tu pode conseguir. E ela não me dava espaço para queixa. E eu fui moldando a minha forma de pensar e fui gostando do curso. E fui me apaixonando e me tornei uma nerd convicta. Eu fiquei tão apaixonada pelo curso que eu pensei, nossa, minha mãe foi muito, sabe, maga. Ela teve uma visão assim de mim que nem eu saberia talvez escolher, porque eu me tornei uma apaixonada pela engenharia de alimentos, assim. É uma profissão uma área que eu sei que hoje não é valorizada por conta da tecnologia no Brasil, né? A tecnologia que tem nas indústrias de alimentos hoje não chega nem perto da tecnologia que a gente aprende na faculdade. A gente aprende coisas que só tem nos Estados Unidos, que se utiliza nos Estados Unidos ou em outros países mais desenvolvidos. Mas eu vejo assim, uma área muito promissora a longo prazo, sabe? Eu pude participar de projetos muito bacanas, assim, inovadores. Por mais que a gente se frustrasse, que dissesse, nossa, aqui no Brasil isso aqui nunca vai vender. Mas talvez nos Estados Unidos sim. Então foi uma trajetória meio louca, mas eu sou muito grata, assim, pela instrução que eu recebi da minha mãe, que ela tinha muita preocupação de nos encaminhar bem. Poxa, legal. Você bateu na. Falou da sua mãe, eu sempre dou exemplo da minha. Eu aprendi 5S com a minha mãe. Acredito. Sujou, lava! Tirou, coloca! Era assim, né? Então, Uhum. eu acho que eu dou esse exemplo porque foi assim que eu aprendi os princípios, digamos assim, do 5S e levei isso para minha vida. Você falou um pouco também da tua trajetória até o cargo de gestão, onde você se dividiu entre 2 fábricas, assim por diante. Eu dou esse exemplo a todo mundo, que eu vim sendo preparado pela vida até assumir cargo de gestão. Meu maior exemplo é ser DJ. Cara, para mim, é o maior exemplo de liderança que existe é ser DJ. Porque se você chegar numa balada e tiver um DJ que tá meio xoxo, ele não vai colocar a galera para cima. Não É a vai. mesma, é a mesma coisa de nós, gestores. Algumas pessoas falam que motivação é passageiro. Eu falo que não. Motivação é motivar a agir. Então, esse é o nosso trabalho hoje como gestor. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho com detalhes esse seu caminho até a gestora, que é ser gestão, de trabalhar na Uhum. gestão, e, assim, as maiores dificuldades que você viu, os maiores desafios. Claro, ó, a partir de agora você tem que tomar conta de 2 fábricas, tá bom para você? Não, claro. Você cai assim, tá? E agora, como é que eu faço? Né? Eu acho que fica tudo louco, né? Então, assim, conta um pouquinho como é que foi isso, essa sua caminhada. Bom, na engenharia eu já tive uma preparação, porque a engenharia me ensinou que todo desafio a gente consegue, e eu saí da engenharia pensando assim, bom, eu sobrevivi à engenharia.
Então, daqui para frente, vai ser tudo mais fácil, né? Só que eu não imaginava também que os desafios seriam totalmente diferentes das minhas expectativas, né? Porque eu tinha a ingênua mentalidade de que os meus desafios seriam projetos de máquina. Será que eu vou saber projetar? Será que eu vou me lembrar da cadeira de trocador de calor? Será que eu vou lembrar de fenômenos de transporte? Será que eu vou lembrar de bioquímica? Essa era a minha preocupação, assim, absurda, sabe? Eu comecei como estagiária. E meus primeiros desafios foi como estagiária, porque eu tive que quebrar barreiras. Porque não tinha setor de qualidade estruturado. Então, já estagiária, eu já tive responsabilidade de uma coordenadora. O gestor me fez me virar nos 30, nos 40, nos 50. Eu tinha que buscar sozinha. Eu não tinha, nunca tive alguém que dissesse assim, não, Liz, é assim, tu vai nessa etapa. Eu tive que aprender sozinha. Então eu fui vendo as coisas erradas e eu sempre muito inquieta e fui vencendo desafio. Quando eu fui efetivada para coordenadora de qualidade, eu já tinha essa bagagem dos desafios do estágio. Foram 2 anos de estágio. E já foi um desafio conseguir ser efetivada para coordenadora da qualidade, porque não se via o valor na época de uma engenheira dentro da empresa. Então, além de ser coordenadora, eu também consegui ser responsável técnica do produto que a gente comercializa. Então, esse já foi o meu primeiro desafio. Então, esses desafios todos, eu fui entendendo, eu consigo, então eu posso um pouquinho mais. E assim, eu nunca tive noção, nunca parei para ter medo, tu entende, Matias? Não tive Sim. medo. Eu só pensava que eu tinha um desafio que eu tinha que vencer de qualquer forma. Desde que eu fizesse tudo certo, eu pensava, eu ia conseguir. Quando eu me tornei gerente industrial, antes de ir ser responsável por essas 2 fábricas, eu já era gerente industrial da fábrica ali sozinha. E quando o meu gestor chegou e falou, tu toma conta dessa empresa, dessa fábrica sozinha, porque a minha empresa tinha sido comprada, né? E eu falei, sim, então tu vai lá fazer a gestão da minha. E eu não tinha noção do que era, né? E quando eu cheguei lá, era a fábrica o dobro do tamanho da que eu já estava fazendo gestão. E eu pensei, meu Deus. Só que eu nunca parei para analisar. Eu sempre fui muito de encarar o desafio e não pensar muito. Eu sempre fui de seguir o meu rumo e ir fazendo, porque eu sabia que era assim que eu não ia empacar. Só Tipo, que é quando aqui eu... esse caminho que eu tenho que seguir, essa meta que eu tenho que Exatamente. alcançar. Aham. Exatamente. Os meus momentos de mais insegurança foi quando eu parava para pensar e raciocinar da dimensão de tudo que estava acontecendo, eu ficava pensando, nossa, se eles souberem que eu sou uma impostora e que eu só vendi bem o meu peixe, sabe? Esse foi Sim. meu desafio, foi um desafio comigo mesmo, de eu dizer assim, não, isso não é uma impostora, tu vai conseguir fazer, né? E eu fui indo, conquistando, eu cheguei lá para reestruturar a fábrica. Então, eu já cheguei. A fábrica não estava estruturada. Eu tive que fazer todo o processo de estruturação. Tive que desligar pessoas, remontar a equipe, remontar processos. Então, isso eu não tinha nem tempo para pensar. Eu só precisava sobreviver. Era o único pensamento que eu tinha. Só que lá eu encontrei, assim, tantos desafios, sabe, Matias? Principalmente em relação à autoridade, por eu ser mulher e por eu ter cara de mais nova. Então parecia assim, nossa, será que ela vai conseguir aqui sobreviver? Ela não vai durar nem 10 dias, sabe? Então, eu acho que esse foi meu maior desafio. Eu acreditar em mim, de que eu era capaz. Porque eu não ficava, eu pensava assim, não, passei da engenharia, passei o estágio, eu já estou acostumada. Se eu pesquisar num livro, se eu consultar algum colega, eu vou me virar. Sabe, o processo a gente consegue, o problema é nós mesmos e a forma como a gente encara os desafios. Eu acho que isso que foi para mim o mais desafiador, sabe? Eu não consegui me sentir uma fracassada, ou eu não me senti tão capaz e acabar empacando. Foi assim o maior desafio assim para mim. Mas eu já tinha todo um repertório teórico da minha pós-graduação e isso me deixou segura. Então eu sempre falo, se tu quer ser gestor, trate de estudar. Não despreze o estudo.
Porque foi graças a isso que eu consegui me posicionar, porque eu utilizava tudo que eu aprendi na minha pós. E mesmo que eu estivesse nervosa, e mesmo que eu estivesse insegura, eu usava todo o meu conhecimento teórico, que eu tinha segurança, para defender os meus Uhum. pontos de vista. E eu acho que isso que me salvou, porque daí o pessoal começou a confiar em mim. Porque ali eu era uma desconhecida, eu era uma intrusa, né? Então o pessoal começou a confiar em mim de que ela sabe alguma coisa. E na verdade, não, eu estava tentando utilizar ferramentas do meu repertório para sobreviver naquele campo novo, né? E fui uma vez, consegui um sucessor, aí Uhum. voltei, fiquei só em Porto Alegre, tive que voltar novamente, porque ele não tinha conseguido dar sequência no trabalho. Aí tive que fazer de novo o trabalho e até conseguir um outro sucessor, que eu espero que dê muito certo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Você bate muito na tecla de autoconhecimento, de enfrentar o eu mesmo, digamos assim, né? O eu, Uhum, que assim, botar, cara, eu consigo, eu vou, tal. Você falou que era tímida, ou uhum. melhor, ainda é tímida. Eu também sou tímido, e as pessoas não acreditam nisso, não sei por que até Nem eu. hoje. As pessoas não acreditam que eu sou. Eu falo que eu passei uns 5 ou 7 meses, se eu não me engano, todos os dias na frente do espelho, durante 5 minutos, falava assim, me apresentando, nananã, e assim por diante. E as pessoas até hoje não acreditam nisso. Mas existem duas fases que eu sempre falo da gestão. A gestão estratégica e a gestão face a face, que é a gestão com os humanos, com as pessoas. Uhum, A galera acha que é a coisa mais fácil da face da Terra é lidar com pessoas. Não é. uhum. Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa está um dia diferente, aí você vai falar com aquela pessoa não tá naquele bom dia, aí de repente ela murcha, aí você, cara, falei besteira, vou ter que ir lá, sempre dessa forma. E você Uhum. falou que estuda bastante, que estudou muito. Mas vamos lá, eu usei algumas ferramentas nessa minha caminhada. A principal, para mim, é o DISC. Não tem outra Uhum. igual. Então, é aonde eu aprendi que eu sou um perfil dominante, eu sou uma ótima pessoa, influenciadora na comunicação, apesar de ser tímido, eu sou muito bom nisso. Então, consigo trabalhar essas duas qualidades, que eu tenho duas habilidades. E você? Qual foi essa ferramenta que você parou e falou assim, calma aí, eu preciso me analisar, eu preciso saber como é que eu sou, preciso saber o que eu tenho que mudar, para depois sim você começar a tratar de alguém. Porque não adianta nada eu falar que eu trato de fulana, mas eu tô, desculpa, mas eu tô todo podre. Então, assim, como é Uhum. que foi isso? Qual foi a ferramenta que você usou? Qual foi esse resultado que você teve ao usar essa ferramenta? Sabe, eu aprendi, eu também uso o DISC. Hoje eu uso a ferramenta Profiler. E assim, eu descobri lá, porque quando eu entrei, tinha um RH, tinha assim, entrou junto comigo uma personalidade do RH da cidade. E essa personalidade, ela me ensinou muitas coisas, sabe? Principalmente sobre perfil. E, e depois disso entrou outro gestor de RH que me apresentou essa ferramenta Profiler. E eu li o meu Uhum. perfil e eu entendi muitas coisas que parecia que estava me descrevendo, sabe? Eu sou dominante e influente também. Eu tenho os dois perfis bem equalizados. E eu falei, nossa, eu acho que eu vou usar isso para conseguir entender as pessoas que estão trabalhando comigo. E junto com isso, eu vou utilizar outras metodologias de gestão de pessoas que eu lia, né? Sobre a questão do engajamento, sobre a questão do desempenho e tudo mais, que para mim era mais uma teoria estilo ISO, sabe? Treinamento, Uhum. desenvolvimento mais hard. Eu comecei a enxergar sobre comportamento a partir disso, nesse desafio de 2017 para 2018. Então, eu mapeei as pessoas que trabalham comigo e passei a me adaptar meu estilo de liderança conforme os perfis que eu mapeava. E comecei a entender e observar mais o comportamento delas no chão de fábrica. E para mim, isso foi a descoberta do tesouro, sabe, Matias? Porque eu comecei a entender e observar mais como que as pessoas buscavam resultado.
e como que eu tinha que incentivar elas para buscar resultado. E eu comecei a perceber que às vezes não adianta, tu tem que mudar algumas peças. Não tem mágica. A gente precisa respeitar o perfil das pessoas. E por mais que a pessoa diga para mim, eu sou capaz, eu consigo, chega na hora do desafio, ela não vai conseguir, e ela vai sofrer e a gente não vai ter resultado. Então eu aliei meu pensamento mais prático e racional com o estudo do comportamento humano. Então eu comecei a aprofundar mais sobre isso. Eu tenho 2 livros assim que são livros de consulta, que é esse aqui, A Emoção das Pessoas Normais. Não sei se tu tem. Não, esse eu não tenho, sponsor. É tipo uma bíblia do DISC, e também desse aqui, que é um livro raro de encontrar, que é o DISC, que é o mapa do DISC. Então eu comecei a aprofundar, porque eu pensei, não é só o relatório que vai me ajudar, né? E a partir daí eu observo o jeito da fala, o jeito de se posicionar, por que procrastina, por que não procrastina. E isso me ajudou muito, sabe? Inclusive a apoiar mais a minha equipe e a ter mais empatia. Porque para mim, como a minha mãe não me dava, eu aprendi a não ter desculpas e outras subterfúgios, eu não deixava ninguém ter subterfúgios. Então, hoje eu aprendi a respeitar mais as pessoas do jeito delas, sabe? Eu aprendi a valorizar os pontos fortes das pessoas, avaliando a tendência de comportamento. Eu entendo porque que um especialista é mais tímido, reservado e mais pessimista. Eu entendo porque uma pessoa mais planejadora, ela não tem tanta ação. Eu entendo, às vezes, um comunicador que não gosta de rotina, sabe? Então, a gente consegue já colocar as peças no lugar de forma mais estratégica e ter resultado com isso, sabe? Então, para mim, eu acho que comportamento humano é a base para uma boa liderança. Sim, beleza. Eu concordo com você plenamente. Acho que quando nós conhecemos a nossa equipe, cara, tudo flui. Tudo flui. Eu tenho uma experiência que eu falo sempre, que é eu tive que dar 2 passos atrás para dar um salto maior. A minha gestão foi parecida assim com a sua, não tive mentor, não tive muitas pessoas me ajudando, e as poucas pessoas que me ajudaram, sou grato até hoje. E teve um momento onde eu liguei para uma pessoa, porque eu estava com um problema muito alto de absenteísmo, turnover na fábrica, e ela falou, liga para a Beltrana, que ela vai te ajudar. Eu falei, bom, beleza. Liguei para essa Beltrana, falei assim, preciso dessa ajuda, tal. Eu preciso realmente resolver isso. Ela falou assim, eu não transmito meu conhecimento de graça, porque eu paguei, eu estudei, nananã. Falei, não tem problema nenhum. Vai me dar a solução? Ela vai. Paguei a mentoria, não tenho vergonha nenhuma disso. Paguei a mentoria, ela me ensinou, falou assim, você vai fazer assim, assim e assim. Se você fizer, vai dar certo. Eu saí de lá, fiz conforme ela falou. Em 3 meses, o meu resultado, que era de 7% de MCTM, caiu para 2%. No mês seguinte, caiu para menos de 1%. Desse momento eu vi que há momentos onde que você tem que dar 2 passos atrás para poder dar saltos maiores. Você tem que ser humilde para saber, cara, eu não sei, eu preciso aprender, eu tenho que buscar uma saída. Hoje, eu vejo que isso é uma das grandes dificuldades de ser gestor. Por quê? Algumas pessoas chegaram num topo, se acham que sabem tudo, assim, estou aqui, não preciso, não tenho que aprender, ou algo do tipo. Mil e coisa, cada um defende a sua ideia, as suas experiências. Eles são eles, eu sou eu. E então eu vejo isso, essa barreira ainda do gestor, essa dificuldade, digamos assim. E para você, como é que você vê uma das maiores dificuldades de ser gestor? Claro, a gestão de pessoas, dar o passo atrás, não sei. Cada pessoa fala de acordo com as suas experiências, com as dificuldades que passaram na vida, claro. Mas para você hoje, como é que você vê isso? Qual é a maior dificuldade de ser gestor? Eu vou te citar 2, que são, assim, os meus maiores desafios. As pessoas acham que eu sou forte, que eu sou segura, que eu sei tudo. Talvez pela imagem que eu tenha, né? Mas eu me sinto muito solitária como líder. Porque às vezes eu também quero colo. E eu também quero que alguém me diga para onde ir, se eu tô certa ou se eu tô errada. Eu sinto falta disso.
Então, graças a Deus, assim, eu tenho amigos que eu possa desabafar, eu tenho meu marido que eu falo para ele as coisas e a gente troca. Meu marido é engenheiro também, ele é engenheiro civil. Então, quando eu chego em casa, eu não me sinto tão solitária, mas muitas vezes a gente não pode despejar tudo no liderado, né? A gente deve mostrar a nossa vulnerabilidade, tá tudo certo, mas não em tudo, porque senão a gente desestabiliza, isso é uma realidade. E também lidar com pessoas difíceis. Existem perfis de pessoas que eu tenho muito desafio de lidar, porque assim, eu sou uma pessoa muito esforçada. E quando a pessoa ela é muito da farra, nossa, isso me deixa fora do sério. Ou quando a pessoa ela é muito soberba, isso me tira do sério. Eu não consigo. Tanto que uma vez o meu supervisor disse: Liz, tem uns estilos de liderados que é mais desafiador para ti, né? Eu falei: com certeza. Com certeza. Tem uns estilos de pessoas com determinados perfis que eu não consigo fazer uma gestão como eu gostaria. Porque é como. Sabe quando choca com os teus valores? Que tu pensa, nossa, para mim é óbvio, mas para a pessoa não. Aquela pessoa que tem a régua de ouro, que acha que todo mundo é menor que ela, isso é uma coisa que me incomoda. Eu tenho que respirar fundo para não deixar o meu temperamento colérico falar mais alto, para não chegar e já. Então, às vezes, eu tenho que segurar muito o meu jeito para me adaptar para esse tipo de pessoa. Só que essas pessoas, ao mesmo tempo, me ensinam muito. Então, eu não recuso liderar essas pessoas. Ao contrário, são pessoas que, por outro lado, têm pontos fortes maravilhosos, mas é o meu maior desafio. E também essa questão da solidão, assim. Eu tento administrar com uma rede de apoio, mas me sinto só. Claro que acontece uma coisa bacana na mentoria de liderança, que eu escuto os líderes falando sobre os seus dilemas e eu consigo compartilhar ali os meus. É como se fosse uma terapia em dupla, sabe? Então é uma troca bem positiva, assim, também me ajuda. É. Eu lembro que eu tive uma situação em uma fábrica que eu estava trabalhando, depois de uma reunião de cobranças e tal, não sabia aonde eu ia, de apoio, algo do tipo. Eu fui, entrei na minha sala, fechei a porta, só baixei a cabeça e só chorei. Só chorei, só chorei. Eu acredito. Aí, depois disso, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô Sabe, chorando, assim, não posso chorar. mas era assim, eu falei, não pode. Eu me Sim, cobrava, falei assim, cara, você não pode chorar, você é o gerente, você é o cara forte, você é que todo mundo admira, todo mundo olha, não sei o quê. Se você chorar, vão te chamar de fraco. E eu ficava, não, cara, não. Então, assim, esse ponto da solidão, naquele momento onde você tá triste ali, né? É complicado, é muito complicado. Então, é e as complicado. pessoas não entendem isso. Volta a bater na tecla. Nossa, eu quero ser gestor, quero ser gerente, quero ser supervisor, porque ganha bem, fica no ar-condicionado. Cara, deixa eu falar algo para vocês. Na Vocês fábrica tu enfrentam. não fica. Nós enfrentamos algo que eu acho que é a maior luta do ser humano, que é a luta contra si mesmo, contra seus É, pensamentos. é E ainda verdade. mais quando você mesmo ali fica. Por exemplo, eu me cobro muito. Me cobro muito. Então, quando eu tô me cobrando, cara, parece. É pior do que uma surra de pai. É pior, é pior. É, então eu fico nisso, eu falei, nossa, mas são momentos que nós vamos aprendendo. Teve Verdade. A dois gente não se comentários permite aqui. descansar. É, algumas pessoas falam que eu não durmo, não sei por quê, mas eu durmo, de vez em quando. Eu durmo. Teve dois comentários falando muito bem do seu profissionalismo. Passou um que eu não decorei o nome, mas eu decorei a mensagem, que você se preocupa muito com a gestão das pessoas, em formar as pessoas, formar o próximo. Eu acho que eu vejo isso como troféu para minha gestão, para minha carreira. A galera, eu sou muito resultadista, sou muito, muito. Mas sou resultadista com coisa assim que eu vejo que, pô, vai... Cara, assim, vou parar, vou chorar de emoção. Então, ainda lendo os comentários aqui, quero te parabenizar, porque Obrigada. hoje que, assim, na minha opinião, quando você chega numa fábrica,
Aí você vê aquela pessoa lá no cantinho, aquele colaborador, onde todo mundo fala assim, aqui dali não tem mais jeito não sei o quê. Só que aí a nossa experiência com gestão de pessoas olha e fala assim, calma aí que tem alguma coisa ali que dá para fazer. Aí você pega, ó, faz assim, faz assado, não sei o quê. E todo mundo é contra isso hoje. As pessoas, infelizmente, são contra quando você pega uma pessoa e fala assim, eu vou transformar essa pessoa, eu vou levar ela no topo. Aí, pô, eu falo experiência própria. Tinha um colaborador onde estava esquecido, ninguém acreditava, hoje ele se tornou o melhor soldador da fábrica. Uhum. E ele fala para todo mundo assim, ó, aí, ó, tudo por causa do Matias. Ele que me bateu, ele que me deu moca, ele que falou que eu ia conseguir, não, aquilo outro. Então isso para nós é o nosso troféu. Não é só aquele resultado, olha, você conseguiu entregar a produção. Olha, não, é a gestão de pessoas. Então eu lembrei disso quando eu vi os comentários te elogiando como profissional, cara. E, assim, então não tive como deixar passar essa forma. Então, e eu sempre A Lise falo, até falou, a uma. Lise querida, É, executora então, também. aí, um amigo meu fala assim, você fala muito palavrão. Eu falei, cara, é a forma que eu tenho. Onde eu passo, eu falo que assim, ó, a minha equipe tem que ser foda. A minha equipe é foda. Então, assim, aonde eu passo, eu boto isso para eles e falo, cara, vocês têm que ser o melhor, e assim por diante. E pelo pouquinho eu já vi que você tem a mesma linha de Eu sou assim raciocínio, a mesma também. linha de pensamento. Eu Então, gosto dos patinhos feios. Porque ninguém olha para o patinho feio. Todo mundo olha para quem sabe vender bem o seu peixe. E muitas vezes não é regra. Não, tem gente que entrega e vende bem. E eu admiro isso. E tem gente que vende, mas não entrega. E tem patinho feio que entrega e não sabe vender. E eu gosto de empoderar esses patinhos, porque as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, elas só querem ser vistas e que alguém confie nelas. Então, minha principal característica como líder é empoderar. E eu digo, eu quero ter orgulho, me dá orgulho, voa. Eu quero te jogar do penhasco, quero que tu seja foda. Eu também falo isso, quero que seja foda. E eu tenho orgulho, assim, das pessoas que eu formei, que me confiaram em mim, que são leais a mim e que são foda. Então, quando eu escuto falar bem do meu supervisor de indústria, o Luiz, eu fico muito feliz, Matias, porque ele é foda. E eu sei que foi porque ele confiou, ele se entregou à minha liderança, sabe? Ele é uma pessoa leal. Assim como outras pessoas também que trabalham no meu time que eu considero foda. Então, é muito difícil tu encontrar pessoas que confiem em ti e se entreguem para o processo e vão se esforçando, vendo resultado a longo prazo. E essas pessoas, geralmente, que se entregam, elas vão ter sucesso porque elas valorizaram quando alguém olhou para elas. Elas tiveram humildade para entender que precisavam de ajuda de alguma forma. Então, eu gosto de empoderar a minha equipe, gosto que minha equipe seja foda, me sinto orgulhosa. Hoje eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho e com algumas pessoas que eu liderei lá na outra fábrica, eu também tenho o mesmo orgulho. A gente teve muitas vitórias. Sabe, tu cria vínculo com os teus liderados. E a gente tem, na fábrica aqui de Porto Alegre, a gente tem um lema, missão dada, missão cumprida, tipo, é tropa de elite. Mas é uma tropa de elite mais suave, sabe? E isso é uma questão de honra para nós. E hoje a gente recebeu uma visita lá na fábrica e eu vendo meu supervisor falar como ele como ele faz a gestão das pessoas, me enche de orgulho, sabe? Porque é uma gestão à base de valores. E daí o cara perguntou assim para ele: tá, mas como é que tu conseguiu fazer com que todo mundo soubesse qual era o seu trabalho e o que tinha que fazer? E dele disse, sabe como foi? Na simplicidade dele, sabe como é que foi? Eu não chego aqui, mando e vou para minha sala no ar-condicionado. Eu acompanho o processo, eu tô aqui junto. E todos os dias eu tô junto com cada um deles aqui. Então, não é assim, ó, falei e agora acabou. Todos os dias eu faço a manutenção
das coisas que eu delego, da minha gestão, dos comandos que eu tenho que dar, das orientações que eu tenho que dar. Todos os dias eu estou presente, vivendo junto com a minha equipe os problemas do dia a dia. Não resolvendo, mas vivendo. Então, eu acho que isso, quando tu falar, não é só ficar na sala. Não, não é só ficar na sala. É estar a par de tudo que acontece, é fazer parte do problema, é ouvir as pessoas. Daí ele falou outra coisa que eu achei importante. A gente tem várias religiões dentro da nossa fábrica. Tem senegaleses, que são do islamismo, tem adventista, tem evangélica, e daí ele disse, uma hora eu tô falando sobre igreja evangélica, outra eu tô falando de Ramadã. Não é eles que têm que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar a cada um deles e falar a língua de cada um deles. E olhar para o olho de cada um deles, conhecendo cada um de forma verdadeira e genuína. E isso funciona, Matias. Funciona porque, assim, todo mundo respeita ele. Embora ele pareça um menino, né? Porque ele é mais novo que eu, inclusive. Ele tem, acho que, uns 32 anos. Mas ele é respeitado por todo mundo e a gente tem um ótimo engajamento da equipe por conta disso. E isso a gente não aprende nos livros. A gente aprende sendo gente. Né? A gente aprende, a gente pode ter todas as técnicas, ter ali um nine box, pode ter tudo, pode ter perfeito, né? Um PDI, mas se a gente não olhar no olho, não conhecer as pessoas que trabalham com a gente, sabe? A gente não vai conseguir resultado. Não tem técnica que supra isso. Não tem. Tu precisa ter a confiança de todo mundo, a segurança de que tu vai ser a pessoa que vai conduzir e vai estar ali por qualquer problema que acontecer. Verdade. Eu conquistei a confiança da minha equipe foi dançando, fazendo vídeo pro TikTok. Eu acredito. Assim, acho que eu conquistei quase 95% da confiança da minha equipe, foi lá, estando presente sempre, e fazendo muito vídeo ali do TikTok, dançando. Quando conquistava algo, eu estava lá dançando na linha de produção. Acho que uma vez eu ouvi de uma das minhas colaboradoras, ela falou, cara, você é o primeiro que faz isso. Eu falei assim, mas tem que ser, tem que ser. Bom, o papo tá bom, Tá ótimo. mas nós temos que nós temos um tempo que temos que respeitar, claro. Mas assim, você bateu muito bem falando sobre estudar. E é algo que eu sempre falo, só que eu não falo mais estudar, eu falo engula. Aí segue um palavrão. Então engula e segue um palavrão. Para esses novos, não vou falar novos gestores, que não fica bem, mas as pessoas que estão almejando realmente, ou já estão no caminho para assumir um cargo de gestão, ou acabaram de assumir e caíram de paraquedas como você, como eu, e como muitos por aí caíram. Fala, tá aqui, ó, agora eu quero o resultado. E o cara fica assim, ó, tá bom, né, como é que é? No meu primeiro dia como gerente, eu estava com o telefone sem fio de ramal e meu celular. E falando com outra pessoa. E eu ficava assim, sei lá, vamos lá. Como é que, o que você poderia falar assim para ele? Não seria a resposta do gato do filme Alice no País das Maravilhas. Porque cada pessoa aceita a opinião de outra. Como eu sempre falo, só aceite críticas construtivas de quem construiu algo na vida. E, cara, você construiu algo, eu venho construindo algo, fulano, ciclano. Quais seriam as palavras que você poderia falar assim para essa pessoa que está nesse caminho ou está lá com uma Alice? Para qual caminho que eu vou? Bom, ultimamente tem muitos liderados que conseguiram cargo de paraquedas, né? E se sentem perdidos. E a maioria deles são especialistas, são pessoas que entendem muito do processo. E o que acontece? Se eu for dar um conselho para esse perfil, e qualquer outro também serve, eu diria primeiro pessoas, depois resultados. E isso também vale quando a gente vai dar um feedback. A gente erra quando a gente foca muito no resultado e apenas no resultado. Isso não funciona a longo prazo.
Isso pode funcionar, talvez, para um processo de auditoria, mas depois se perde. E na maioria das auditorias, depois a ISO se perde ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe disso, né? Não, sei. Então, eu diria assim, aprende a cuidar de pessoas. Aprende a olhar as pessoas, a se comunicar com empatia. Entenda o que é empatia. Procure ter noção de fato o que é ter empatia. Procure observar as pessoas para que quando tu vá falar, tu consiga se adaptar ao estilo daquela pessoa. Para que a gente não assuste, para que a gente não ofenda, para que a gente consiga criar vínculos através dessa flexibilidade. Então, tem pessoas que eu preciso adaptar a minha forma de falar, de me posicionar, e isso não é ser falso, isso é ser generoso. Porque tem muitas pessoas que precisam, que se comunicam de uma forma, e por que eu não vou fazer um rapport com ela para que tenha um vínculo e uma conexão? E tem muitas pessoas que encaram isso como falsidade. Ah, não, isso assim, e eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu não vou mudar as pessoas que me respeitem. Eu acho que isso é um pensamento egoísta. A gente precisa ser generoso com as pessoas, ser uma pessoa que olha para o outro e se adapta de uma forma gentil para que a comunicação flua e haja essa reciprocidade. E ninguém resiste à gentileza, ninguém resiste a uma boa educação e uma boa comunicação. Eu nunca vi ninguém sendo estúpido com uma pessoa extremamente gentil e generosa de forma genuína. Então, não existe segredos mágicos e o que vai fazer tu arrasar na liderança a não ser uma pessoa generosa que queira o bem daquela equipe. Ai, parece uma coisa romântica, mas experimenta fazer isso, o quanto que isso surte efeito. Porque a gente tem um instinto de retribuir as coisas boas que a gente recebe. Porque a gente sente aquela culpa, né? Por isso que a gente fala, obrigada. Ah, tu foi jantar na minha casa, agora eu tô te devendo, tu tá me devendo uma janta. Eu fui na tua casa e tô te devendo outra janta. Não é assim que a gente faz? Fulano me deu um presente no aniversário. Não posso me esquecer de dar um presente porque ele me deu. É a mesma coisa na liderança. As pessoas vão te respeitar a partir do momento que tu respeitar elas, que tu for generosa, que tu for olhar para elas como pessoa e entender a particularidade dela e respeitar. Isso gera confiança e conexão. Isso gera resultado. A gente não consegue cobrar resultado sem antes olhar para a pessoa como ser humano. O resultado vem disso. A alta performance vem disso. E eu vi isso acontecendo na prática. Eu vi o oposto e vi isso. Eu vi o quanto que o oposto disso é pernicioso para o resultado. As pessoas ficam patinando, o turnover lá em cima, absenteísmo, falta de senso de dono. A gente só tem senso de dono quando nós pertencemos àquele grupo e todo mundo se sente pertencente àquela empresa. E para isso a gente precisa ter vínculos e conexões. Então, notaram as ideias? Tá tudo aí, ó. Bom, bom, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse nosso bate-papo, tá bom? Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, assim, foi altas ideias, altas experiências e assim, espero que você tenha mais e mais sucesso na sua carreira profissional, que você possa crescer, que você possa formar mais e mais pessoas, não vou falar isso, mas é sempre bom, porque também nós somos líderes, que nesses momentos de solidão você entre no seu quarto, chore sozinho, então compre um saco de areia, como eu fiz, e fique meia hora lá, aliviando todo o seu estresse, tá? Obrigado mesmo, e sucesso para você aí na sua carreira e nesse novo desafio, que é a sua mentoria, tá bom? Tá bom, já tô vendo até a mentorada minha, Andréia, a Liz aqui. Morro de orgulho. Obrigada, Matias. Eu desejo o mesmo para ti. Gostei muito de conversar contigo. Muito divertido, um papo leve. Desejo sucesso e que seja a primeira de muitas lives, né? A gente tem muito o que falar sobre papo de engenheiro. Te agradeço o convite e fico à disposição. Beleza. Obrigado. Obrigada. Boa semana para ti. Valeu. Igualmente. Obrigado.
Tropa, esse foi mais um Papo com o Engenheiro. Então, quarta-feira, já tem um papo marcado já com o Thiago. E já vou começar aqui no para tentar marcar mais uma agenda com a Liz, porque, cara, esse papo aqui rende e tem muita experiência para poder ser trocada, tá bom? Então, eu vou deixar salvo já esse bate-papo aqui, então compartilha com os amigos. Compartilha aquele amigo lá que você acha que está precisando dessas palavras, que, querendo ou não, são aprendizados. Isso aqui são aprendizados de nós que aprendemos na marra, aprendemos com muita pancada na cabeça. Então, poxa, compartilha. Valeu? Forte abraço para vocês, obrigado por essa companhia e até a próxima. Beijo.